Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Coalizão Conservadora. Antes de a gente começar o vídeo, não esqueça de você se inscrever no canal se você não é inscrito, clica aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreve, né? E não esqueça de comentar, dar sua opinião sobre esse vídeo, compartilhar, curtir o Triple C, né? E vamos lá. Então, a polêmica é a seguinte, né? Polêmica, só porque o pessoal não quer engajar que fala que é polêmica, né? Mas eu acho que dá para ter uma reflexão bem bacana sobre muitas coisas a partir dessa situação e desse fato, né? Mas o padre Fábio de Mello foi lá no lugar, lá, comprando doce de leite, rapaz. E ele não gostou, porque estava um preço lá e era outro preço, e aí ele reclamou ali com a moça, aí o gerente, acho que falou de forma geral, assim, né, que o preço era aquele. Aí o Padre Melo foi lá e depois fez um vídeo que o preço do doce de leite não poderia ser o preço que o gerente falou, porque estava a placa de outro preço, embora a placa fosse uma placa errada, né? Colocaram errada a placa, foi uma falha ali na colocação de placas erradas ali. Só que qual que foi o problema? O problema é que o Fábio de Mel aí, né? O rapaz aí dessa voz fina, hein? Tem 26 milhões de seguidores, né? Então ele fez um vídeo reclamando, o gerente lá recebeu, acho que um cancelamento aí, galera da loja demitiu ele e tal. Ele fez até um vídeo, só que o vídeo dele é muito longo. Não dá para colocar aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante demais também, né? Mas o fato é que complicou bastante a vida do gerente, que agora é ex-gerente, ele foi demitido, também ficou um pouquinho mais difícil de ele achar outra gerência agora, né? E tudo isso por causa de um doce de leite. Então, eu quero refletir algumas coisas com vocês sobre isso, e a gente vai poder falar bastante coisa interessante aqui, nessa situação que era para ser corriqueira, né, mas acabou tomando uma proporção bem grande. Tá? Vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa, olha, a soma está errada, porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei, não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado e é isso, se quiser levar o preço certo é este. Aí eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso porque eu não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Tá. Eu vou começar isso com aquela frase do Tio Ben, do lado do Homem-Aranha, do Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Uma coisa é o Zé da esquina ali, fala mal de um estabelecimento ali porque não gostou do atendimento ou porque o preço estava errado. Outra coisa é um cara com 26 milhões de seguidores sendo uma figura pública, logicamente que ele destrói a vida da pessoa, né? Então se você tem muita influência, né? Você não pode sair por aí deitando a madeirada em tudo e em todos, porque você fica muito desproporcional, e aí você faz uma injustiça. O padre Fábio de Mello, se ele fosse uma pessoa que era o Zé da esquina lá, ele não tinha problema ele ia se indignar com isso, né? No sentido de tomar uma atitude, mas como ele é uma figura pública, tudo que ele faz tem um peso público, né? E no caso ali, ele pode ter comprometido muito a carreira ali da outra pessoa, que às vezes numa conversa privada, a outra pessoa lá, o gerente estava num dia ruim, tem coisas que a gente tem que levar em consideração quando você é uma figura pública. Por quê? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Como é que o cara vai se defender com alguém que tem 26 milhões de seguidores, cara? Não dá, velho. Não dá, é desproporcional. O que é justiça? Justiça é dar a cada coisa o seu peso e a cada um aquilo que merece. Então, isso é justo porque é o que merece, isso é justo porque é o que pertence, né? Cada coisa, aquilo que pertence e tem que ter a justa medida, né? A cada ação, a recompensa exata pela ação, seja boa ou seja má, né? Então o que acontece, cara? Padre Fábio de Mello agindo dessa forma, ele produz uma injustiça gigante, porque a reação disso vai ser desproporcional ao ato. Então esse é o primeiro ponto. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Segundo ponto, cara, é um doce de leite, velho. Tu vai pro Instagram para falar de um doce de leite. Cara, o tamanho do ego que tem que ter esse camarada aí, cara. Ó, eu nunca fui muito fã, assim, de religioso, estilo Padre Fábio de Mello, estilo David Leonardo, assim, esse religioso da fala mansa, assim, esse religioso assim, meio, não sei o quê. Cara, é um doce de leite, velho. Segundo ponto as questões de você ter prioridades na sua vida, né? Ó, na sua vida, aprenda uma coisa, tem guerra que não vale a pena você comprar, cara. O doce de leite era R$1, cobrava 2, cara. Cara, paga o 2 conto, compra o doce de leite, segue teu caminho, velho.
Não gaste teu tempo nisso, né? No caso, ele prejudicou grandemente a vida de uma pessoa, né? Depois de pagar de cristão, assim, tal, de padre e tal, cara, Deus conhece o coração das pessoas, né? Mas eu julgo atos, né? Deus julga o coração, eu julgo atos. O ato em si foi um ato muito desproporcional e totalmente movido por um ego gigante, cara. Como que alguém vai fazer um vídeo no Instagram porque tá puto por causa do preço de um doce de leite, cara? Não, mas veja bem, o gerente às vezes não paparicou. O que eu acho? Acho que você queria ser reconhecido como uma figura pública, queria que o cara fosse lá e te abraçasse. Só pode, porque não tem outra explicação, cara. Não tem. Cara, não tem. Isso aí parece alguém que quer ser paparicado. É o que aparenta ser. Outro ponto que eu quero levantar aqui, que é bem importante a gente aproveitar esses momentos para entender, é que pequenas coisas, quando feitas de maneira displicentes, podem tomar grandes proporções, né? Então, assim, o gerente e as pessoas da loja ali, às vezes não se cuidaram ou não agiram da melhor maneira naquela situação ali. E isso tomou grande proporção. Não só porque o gerente foi demitido, mas como a loja também perdeu muitos clientes, esse negócio pode vir a fechar. Então, a ação do padre, por causa da força que ele tem, ela vai gerar já gerou danos comerciais para a loja, para as pessoas que trabalham lá e para as famílias que trabalham lá, e já gerou também a demissão do gerente. Então, às vezes, pequenas situações que poderiam ter um fim muito melhor com um simples gesto, né, de, me desculpe, a gente errou o preço e tal, estamos começando um negócio, poderiam ter resolvido isso tudo, né. Então, eu acho que o gerente podia ter resolvido isso, e que a loja poderia ter trabalhado de uma maneira melhor com isso, mas é desproporcional. Você, com 26 milhões de seguidores, sendo um padre, cara. Cara, pensa Santo Agostinho fazendo isso, cara. Pensa São Tomás de Aquino fazendo isso, cara. Cara, pensa São Francisco de Assis fazendo isso. Não, meu doce de leite, quero cobrar muito caro pelo meu doce de leite, não estão me reconhecendo como uma figura pública, meu doce de leite, cara. E ó, você pode ver, eu nunca vi um vídeo desse cara. Se vocês já viram, coloca aqui o link ali. Mas desse cara falando sobre as pautas da direita. Desse cara falando sobre aquilo que a Bíblia diz de forma enfática. Esse cara se levantando contra o comunismo, cara. Nunca vi, cara. Esses padres da fala mansa, vocês são todo bando de frouxo, cara. É macho só pra ficar falando com gente que não tem como se defender na rede social e perde um emprego por causa de um doce de leite, cara. Pensa se esse padre é como o João Paulo, que ia lá e batia de frente contra o comunismo, ia lá e batia de frente contra quem tentava ferir a tradição da Igreja Católica, ia lá e batia de frente quando alguma coisa está indo contra a Bíblia. Quantas vezes esse padre aí já se posicionou a favor de pautas que são importantes, que estão na Bíblia, como, por exemplo, o armamento, a autodefesa, pautas pró-vida. Cara, mostra esse padre aí, falando, eu nunca vi, cara, falando enfaticamente, como o padre Paulo Ricardo, por exemplo, que é um exemplo, que fala das pautas conservadoras. Esse padre aí nunca falou disso, cara. Fica sempre nessa conversa mole, assim, tal, cara. E qual que é o problema? O brasileiro é um povo carente de afeto, cara. E essa conversinha mole, afetuosa, vem cá, vou te abraçar e não sei o quê, vai ganhando o coração do povo. Mas, ó o tamanho do ego do cara, velho. Não, é desproporcional. Então, o que a gente aprende com isso? Primeiro, não é todo mundo que tem uma fala mansa, uma fala boa, assim, que você deve cair na lábia, né? Segundo, né, é muito importante que você entenda, todo padre fundamentado, todo pastor fundamentado, ele vai ser um anticomunista e muitas vezes não vai ter essa fala mansa aí, esse jeito todo adocicado. Terceiro, não compre guerra grande, cara. Não compre guerra pequena. Ó, situação pequena, vai lá, resolve e segue teu caminho. Quarto, mano, justiça. Tem que dar cada coisa a sua proporção. No caso aqui, o padre Fábio de Mello trouxe uma consequência muito negativa para o meu que foi pequeno. O cara errou um preço do doce de leite e não me paparicou como eu queria. Foi deselegante. Cara, imagina Santo Agostinho falando isso, cara. Ai, foi deselegante. Pensa o apóstolo Paulo falando isso, foi deselegante comigo por causa de um doce de leite. Caramba, cara. Caramba, velho. O que eu acho? Eu acho que o padre queria ser paparicado como uma figura pública, eu acho que ele esperava ser reconhecido como uma figura pública quando conversou, não foi reconhecido como uma figura pública, e aí por isso o ego dele ficou desse tamanho, ele foi pro Instagram fazer videozinho, né? Vamos fazer videozinho aí, falando que o preço do doce de leite não estava certo. Caramba, velho. Caramba, velho. É desproporcional. Foi o erro da loja? Foi, com certeza. Mas a reação para uma figura pública, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Uma coisa é o Zé da Esquina fazer isso. Outra coisa é uma figura pública fazer isso. Quando ela faz, ela destrói publicamente o estabelecimento, o emprego das pessoas e o gerente e as famílias que são influenciadas por isso. É um desastre e um caos assim. Então, assim, ó, errada a ação da loja, se a loja quer crescer e prosperar, não pode fazer isso.
mas desproporcional, e a consequência muito injusta do padre ter usado as redes sociais dele para expressar o desagrado, porque as consequências disso, porque ele tem muito poder, foram devastadoras para a loja, para as famílias e para o gerente. Gente, por hoje é isso, tá? Fica essa lição para todos nós, tá? Ser conservador é entender esse tipo de coisa. E não esqueça de, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente aqui, deixe seu like, compartilha para que mais pessoas possam ver esse vídeo aí. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau.